A paz do Senhor, amados irmãos. Irmãos, hoje eu estou especialmente feliz por estar aqui com a minha família, por ter vida, ter saúde. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui, você que está nos assistindo. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você está vivo é porque Deus tem propósito na sua vida, amém? Hoje nós vamos aprender aqui uma lição maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Nós já pudemos sentir aqui a presença de Deus. E eu creio que você está sentindo aí também. Hoje nós vamos estudar a lição número 3, com o título Uma Atitude de Fé. O texto áureo diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Verdade aplicada, o resultado da fé que conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Os objetivos da lição: mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue, apresentar os efeitos da fé, destacar os benefícios de uma atitude de fé. O texto de referência se encontra em Marcos 5, do 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos aprender sobre essa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher tinha uma hemorragia incessante. As mulheres aqui vão entender essa mulher. Quando nós estamos no nosso período do ciclo menstrual, é terrível, não é, irmãs? Não é fácil. E que dura aí no máximo 7 dias. Essa mulher padecia de uma hemorragia que durava já 12 anos. Irmãos, imagina a situação dessa mulher, a fraqueza que ela sentia, né? E além de tudo, ela ainda era considerada cerimonialmente impura. Não podia ser tocada e não podia tocar. Certamente essa mulher, se fosse casada, já teria se divorciado, porque homem nenhum poderia tocá-la. Ela não poderia, portanto, gerar filhos. E se gerasse filhos, se já tivesse filhos, quando ela tivesse essa enfermidade, ela não poderia acariciar os seus filhos. Essa mulher, ela não poderia fazer uma comida na sua casa. De maneira nenhuma, tudo que ela tocava ficava imundo. A cama que ela deitava ficava imundo. Se ela sentasse num assento qualquer, ficava imundo. Se alguém a tocasse, mesmo sem querer, se tornava impuro até a tarde. Então essa mulher, ela era discriminada, rejeitada, separada dos seus. Ela não podia tocar. E nós, vivendo agora numa pandemia, onde temos que ter um distanciamento social, nós percebemos isso, como é difícil. E nós, brasileiros,
latinos que somos, gostamos de abraço, não é? Gostamos de abraçar, de beijar, de se tocar. E é até difícil a gente não se tocar, porque é da nossa natureza. Nós gostamos de se tocar, né? E essa mulher, então, ela vivia à margem da sociedade. E hoje nós vamos aprender a atitude de fé que essa mulher teve. Então, nós vamos viajar por essa história, conhecer. Eu quero que você entre e imagine. Para que a gente entenda, nós temos que estudar a Bíblia. Viaje para lá, se coloque na situação dessa mulher. E nós vamos aprender aqui com ela. Como? E outra coisa, outro milagre acontecia naquele momento. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, que era o principal da sinagoga. Jairo estava com uma sua filha que estava à morte. Ela estava quase morrendo e ele pede para que Jesus vá até a sua filha. Eu quero ler aqui em Lucas, porque essa passagem, ela é narrada nos 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos porque tem a mesma visão. 3 evangelistas que narram praticamente a mesma história, cada um com a sua visão. Os evangelhos sinóticos são 3, sendo que nós temos 4 evangelhos canônicos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sinóticos, os 3 primeiros que eu disse: Mateus, Marcos e Lucas. Nesse momento, eu quero ler Lucas. Lucas, por ser médico, ele é mais detalhista quando ele fala dos milagres de cura. Então, eu vou ler aqui, aonde também fala sobre, não tem como falar da mulher do fluxo de sangue, sem falar de Jairo, porque os dois estavam vivendo ali o milagre simultaneamente. Quando Jesus estava a caminho, indo para a casa de Jairo, essa mulher, ela recebe o seu milagre. Então, aqui em Lucas 8, a partir, deixa eu ver, vou ler aqui onde fala de Jairo, a partir do 40, que fala sobre milagres de cura. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Irmãos, aonde Jesus estava, tinha multidão. Muitas pessoas ali com motivações diferentes. Alguns queriam pegar ele em algum erro, como os fariseus, né? Estavam ali buscando sempre achar algum erro em Jesus. Alguns, talvez até a maioria, por curiosidade. Vamos lá ver o que acontece. Mas diferente, essa mulher e até mesmo Jairo foram ali porque estavam desesperados. Eles não viam outra saída. E eu acredito também que a multidão ali era maior ainda, porque além de Jesus atrair uma multidão, Jairo, o principal da sinagoga, irmãos, é importante saber que Jairo não era cristão. E para ele ir ali e falar para Jesus, eu preciso do Senhor, não foi fácil para Jairo, porque ele seria julgado por isso, porque os judeus não aceitavam, não criam em Jesus, muito pelo contrário, e como ele era da sinagoga, certamente ele era judeu. E aqui no 41 diz assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Diferente da mulher do fluxo de sangue, que não sabemos o nome dela, não sabemos nada, ela é uma anônima.
Mas isso não tira a importância dela, porque a atitude dela serve para nós de exemplo até hoje. E ela fez Jesus parar no meio da multidão. E Jairo fala aqui o nome e qual posição que ele estava. E é importante frisar aqui que nas coisas espirituais não importa seu nome, de que família você é, não importa qual que é o seu cargo, qual a sua função ou até mesmo seu cargo eclesiástico. Jesus não se importa com isso. Jesus vê o seu coração. Jesus vê a sua fidelidade. Ele vê a sua fé. Porque a palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você tem fé, você vai chamar a atenção de Jesus. Amém? E aí diz que ele se prostra aos pés de Jesus. É fácil para Jairo se prostrar aos pés de quem quer que fosse, ainda mais Jesus. Isso demonstra o grau de desespero daquele pai. Você se coloca no lugar de Jairo também. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Imagina, seu filho ou sua filha está morrendo. Com certeza Jairo levou no médico, deu remédio, aproveitou que ele tinha dinheiro, pagou os melhores médicos, deu o remédio melhor, caro, mas não resolveu. Tem situação que o seu dinheiro não pode comprar. Não pode comprar a vida, não pode comprar a cura. E nesse momento, Jesus está ensinando isso para Jairo. Então eu quero que você se coloque no lugar de Jairo e no lugar da mulher do fluxo de sangue. Nós vamos aprender várias lições aqui. E diz que ele rogava. Ele não pediu, ele não falou: Jesus, vai lá. Às vezes se eu for lá, né? Ele rogou, ele suplicou, ele pediu insistentemente, desesperadamente, como uma mãe que vê um filho numa casa que está pegando fogo. Vem, salva meu filho, tira meu filho de lá. Ele viu em Jesus a sua última esperança e ele se agarrou a ela. Então eu quero falar para você: Jesus é a esperança dos desesperançados. Se você já perdeu a esperança, se você já fez de tudo, será que você fez de tudo mesmo? Deixa Jesus entrar na tua casa. Porque aonde Jesus entra, se tiver morte, ele traz vida. Se tiver doença, ele traz a cura. Então confia nele, amém? Porque tinha uma filha única. Irmãos, filhos você pode ter 10. Todos eles são únicos, a gente ama todos. Mas quando você tem uma só, você sabe que se perder, você não tem mais nenhum. Então isso, quando diz única, nada na Bíblia é por acaso. Nada, tudo que tem na Bíblia quer te mostrar alguma coisa. Diz que era uma filha única, quase de 12 anos. Grava essa informação. A filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. Que estava à morte. Ela já estava quase morta. E indo ele, apertava a multidão. Quem aqui já andou, agora não mais, né? Que a gente está andando mais afastado. Mas você já foi num lugar que tem muita multidão? Gente do céu, se você cair, se desmaiar, você não cai. Porque já foi assim, num lugar que tem um show, num lugar, um estádio de futebol, que tem muita coisa, você vai para lá e para cá, um aperta aqui, outra aperta de lá, e aquela multidão, aquele tanto de gente curiosa. Imagina o calor naquele lugar. No Oriente já é calor. Imagina no meio de uma grande multidão. O sol é escaldante. E todo mundo apertando Jesus. E todo mundo quer tocar em Jesus.
Se eu estivesse lá, você não queria tocar em Jesus? Eu queria. E todos queriam a mesma coisa. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Havia quanto tempo? 12 anos. O mesmo tempo que a filha de Jairo tinha de idade, quando a filha de Jairo nasceu, a mulher começou a ficar doente. 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser cuidada. Tem outros lugares que fala que ela ficou, Marcos falou, ela ficou pior ainda. Os médicos não ajudaram. Mas você lembra que Lucas era médico, né? Então ele deu uma amenizada para ele. Eles não puderam ajudar. Irmãos, tem muita gente que se aproveita do desespero das pessoas e oferece uma cura que não é possível, né? O meu esposo tem diabetes e direto vê na internet: toma essa pílula, come tudo que você quiser, come doce e você será curado. É mentira, né? Tem gente que sofre de obesidade, toma essa pílula e você come tudo, não faz exercício e emagrece. Oh, era bom se fosse verdade. Mas não é. Tem coisas que a gente tem que fazer, né? E eu aprendo aqui também uma lição com a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou parada. Tem gente que está doente, ele não vai no médico, ele não muda a alimentação, ele não se exercita, ele não faz nada. E fala: oh, Jesus, me cura. Jesus cura, Jesus faz o sobrenatural. O natural é com você, meu amado irmão, né? Tem coisa que eu sei. Eu estou com um problema agora, meu irmão, depois que a gente faz uma idade aí que passa 200, o negócio piora, sabe? Aí eu não tinha pressão alta, agora eu estou tendo pressão alta. Então eu tenho que reduzir o sal, tem coisas que eu não posso comer. Se eu não fizer nada, é claro que eu vou piorar. Então essa mulher, ela se manteve viva, ela não desistiu, ela foi ao médico. Ela falou: eu quero melhorar, eu quero minha vida de volta, eu quero viver em sociedade, eu quero voltar a sonhar. E se tinha 12 anos que ela já sofria, Jesus nem estava ainda na terra. E ela já estava sofrendo. Ela se manteve viva. Tem coisa que está demorando na sua vida? Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Qual é a luta que parece não ter fim? Qual é a promessa que parece não cumprir? Qual é a coisa que você tem pedido para Deus insistentemente e parece que não acontece? Não importa quanto você ora, não importa quanto você chora, você levanta de madrugada, você vem para a igreja, você clama, salva, cura, liberta, e mesmo assim não acontece. Irmão, a Bíblia diz que essa mulher tinha um mal. Não é um problema qualquer. O mal é algo que persiste. É algo que demora, que acaba com as suas forças. Mas ela não desistiu. Ela manteve-se viva para esperar o momento do milagre. Cuida de você. Cuida da sua saúde. Não se acabe. Se seu filho não libertou ainda, continue vivendo, continue orando, continue pregando, continue buscando, continue acreditando. Então eu quero que você lembre disso. Talvez você não tenha uma hemorragia, não tenha uma enfermidade, mas você tem essa luta que parece não ter fim. Mas Deus te diz: é na hora certa. É no momento certo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Faça a tua parte.
Tem até um ditado que o povo diz que está na Bíblia, mas não está, irmãos. Faz da tua parte que eu farei da minha. Muita gente fala, está na Bíblia. Não está. Mas é verdade, você tem que fazer a sua parte. Cuida de você. Amém? Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o seu fluxo de sangue. Irmãos, ela chega por trás. Acredito que ela vai até rastejando. Ela não podia ser vista. Ela não podia ser vista. Irmãos, imagina naquela multidão, se ela tocasse sem querer em alguém ali, ela já tornaria essa pessoa imunda, impura. Então ela já vai escondida, meio com medo. Imagina a fraqueza dessa mulher. Aquele sol quente na muleira. Aquele tanto de gente apertando para todo lado. Tirando isso, ainda o medo de ser descoberta. E ela poderia ser até apedrejada. Porque ela estava ali, ela deveria estar separada. Ela não poderia estar naquele lugar. E ela vem por trás e ela pensa assim: eu vou tocar na veste, apenas na barra do vestido dele. Se eu tocar, eu vou sarar. Se eu tocar, eu serei curada. Quando ela diz isso, irmãos, o que isso revela? Um diálogo interior que ela falava com ela mesma. Vai lá, vai, você consegue, vai, você consegue, mais um pouquinho, você vai tocar nele e você vai ser curada. Qual que é o diálogo interno que você tem? Será que você crê, eu vou ser curada? Ou às vezes você fala, para mim não tem mais jeito, para mim não dá mais, para mim acabou. Ela gera expectativa. Você sabia que o nosso Deus é Deus de projetos? Deus gosta que você faça planos, que você tenha expectativas, que você olhe e visualiza. Talvez o seu marido, ele está lá no bar, está bebendo, todo esculachado, mas você vê ele de terno, gravata, como um pastor. Meu marido é homem de Deus, meu filho é homem de Deus, ainda que a realidade demonstre bem o contrário. Mas você gera expectativa. Você sabia que existe uma batalha na nossa mente? A nossa mente é um campo de batalha. E nós ganhamos ou perdemos. Depende do jeito que você pensa. Depende do jeito que você fala. Tem crente que é crente incrédulo. Parece que não pode ter um crente que é incrédulo. Mas existe, irmãos. Tem gente que é o tempo todo falando palavra negativa. Eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes não é nem a multidão que fala contra, é você mesmo. Você mesmo está falando. Qual que é o diálogo que você tem com você? Começa a gerar expectativa. Começa a gerar esse sonho que você tem dentro de você. Tem irmãos aqui que têm sonhos de ser um grande pregador, de louvar ao Senhor, de ter um ministério, mas você deixou esse sonho numa gaveta ali. Deixou esse sonho ali acabar. Você desistiu. E o Senhor te fala: eu tenho saudade de quando você tinha expectativa. Eu tenho saudade de quando você sonhava. E aí as coisas ficaram ruins. Você pensou assim: eu queria pregar, mas ninguém me convida. Eu queria pregar, mas eu sofri uma decepção. Eu queria cantar, mas alguém riu de mim. Falou: mas você cantar, você não tem voz para cantar. Porque tem pessoas que gostam de matar os sonhos dos outros. Acredite, confie. Foi o próprio Deus que colocou esse sonho em você. É Ele que opera, tanto querer como realizar. Então, irmãos, não desista. Não desista do seu sonho. Essa mulher não desistiu.
12 anos, pensa bem. Tanta gente deve até falar, minha filha, fala, ora para Deus te preparar e levar. Você já está cansada, não tem mais jeito para você. A multidão, às vezes, fala isso para nós, acabou. Game over. Não. Mas nosso Deus é um Deus de recomeço. E Ele está sempre animado para ver você recomeçar. Acredite. Aí disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes, quem é que me tocou? Aí Pedro, tinha que ser Pedro, né? Porque Pedro fala tudo que vem na cabeça. Pedro é o Zé Luiz, meu marido. Zé Luiz é igual Pedro, animado, mas fala tudo que vem na cabeça, e ele é verdadeiro. Aí Pedro falou, tipo assim, Pedro fez assim, quem te tocou? Todo mundo te tocou, ué. Que pergunta é essa? E tem outro lugar, não sei se é Marcos ou Mateus, que fala, que ele falou, quem tocou nas minhas vestes? Ele não falou quem me tocou. Né? E todo mundo, porque todo mundo tinha tocado, aí começou a negar, né? Falou, não, eu não. E a mulher com medo, mas ela pensou assim, ixi, deu ruim, ele viu que eu toquei. Mas ela vai ter a atitude certa. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou, todo mundo tocou, né, irmãos? Mas essa mulher tocou de maneira diferente. Ela tocou em Jesus com fé. Qual que era a palavra que ela falava? Se eu apenas tocar, eu serei curada. Então ela foi acreditando, ela não foi ali, porque tem muita gente que vem para a campanha, vem para a igreja, e lá também no meio da multidão tinha que ter esses que falavam assim, uai, eu vou lá, vamos ver no que dá, né? Às vezes ele me cura, às vezes pode ser que dá certo. Ela não foi falando assim, eu vou lá, né? Já está tudo perdido mesmo. Agora, igual todo mundo fala, só Deus. E quando fala só Deus, o povo já começa a chorar. Quando fala assim, ó, o irmão está internado, agora é só Deus. Ai, meu Deus, já morreu. Isso é errado. Se é só Deus, Deus pode todas as coisas. Para Ele não tem nada impossível, né? Então, ela foi e falou, eu vou tocar. E se eu tocar, vai dar certo. Ele vai me curar. Aí, então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. Ela foi curada imediatamente. Porque Jesus cura, Ele faz por completo o milagre que Ele tem que fazer. Como aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Ele foi curado imediatamente. Ele não precisou ir para a fisioterapia. Ele já estava bem. Existe outros de cura, porque Deus age de várias formas, igual do cego que passou cuspe com barro nos olhos e ele começou a ver gradualmente. E Deus faz as coisas cada vez de uma maneira diferente, né? Você vê que Jairo, ele já tipo que deu a receita para Jesus. Vai lá, vai na minha casa, impõe a mão na minha filha e ela vai viver de novo. Então ele já sabia até o jeito que era para Jesus fazer. Parece assim que foi até uma arrogância da parte dele. Às vezes a gente acredita que tem que ser do nosso jeito, do jeito que a gente imagina, não é? Às vezes a gente fala, Jesus, com meu marido o negócio tem que ser diferente, porque aquilo ali, ele é teimoso, o
meu filho, se o senhor não fizer desse jeito, não vai dar certo, porque ele argumenta, ele quer saber de tudo. Mas Jesus, assim como ele fez com Jairo aqui, você imagina, coloca no lugar do Jairo, sua filha está morrendo. Ele quer que vá rápido, não fosse você queria que fosse rápido? Aí do nada aparece uma mulher no meio do caminho, uma mulher imunda ainda. Vai e Jesus para atender a mulher. Irmãos, se fosse você, porque para Jairo, isso era um inferno. Ele tem que esperar Jesus atender aquela mulher. Ela estava vivendo o céu e Jairo, o inferno, pensando, meu Deus, minha filha vai morrer. Mas eu quero te dizer, Jesus nunca chega tarde. Nunca chega tarde. Ainda como no caso, ali quando ele chega, Lázaro está morto há 4 dias. Já cheirava mal. Para nós, aos olhos humanos, era tarde. Mas para Jesus não era tarde. O milagre era ainda maior. Não apenas curou, como ressuscitou. Então, Jesus nunca chega tarde. E outra coisa, as interrupções humanas não atrapalham, né? Igual nós. Jairo está indo, está desesperado e deve falar, corre que minha filha está morrendo. E Jesus naquela calma, ainda faz um milagre lá com a mulher, né? Então, a gente poderia pensar, perdeu, acabou tudo, não tem mais jeito. Mas nada, nenhum improviso, nada que aconteça no meio do caminho que você pensa que vai atrapalhar, para Jesus não é problema. Então, a interrupção humana não é problema para Jesus. Ela viu que ela não podia se ocultar, então ela confessou e falou, fui eu. E quando ela confessa, você concorda comigo que era difícil? Meu Deus, como é que ela confessa? E aí ela poderia ser julgada por aquela multidão. Mas em tudo, Jesus tem um propósito. Até mesmo acontecer essas 2 histórias simultaneamente. A multidão era grande. A mulher vê aquele alvoroço. É porque Jesus falava assim, ela vai ouvir, ela vai vir aqui. Ela veio, porque ela tinha ouvido falar de Jesus. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é muito importante que não só os pastores, os pregadores preguem, mas você prega em todo o tempo. Fala o que Jesus tem feito na tua vida, fala o que Jesus tem feito na tua casa. Então conta aquilo, as maravilhas que Deus tem feito. Conta para os seus filhos quando estiver sentado na mesa. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus me salvou, Jesus me curou. Porque alguém vai ouvir e isso vai despertar nele e vai pensar assim, eu preciso ir atrás desse Jesus. É ele que vai mudar a minha história. Amém? Então vamos proclamar o evangelho. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que salvou ela? Foi ela tocar no manto? Não, foi ela, pela fé, ela tocou em Jesus. Quantos aí estão sendo enganados, tocando em toalhinha, é no sal grosso, é não sei o quê? Somente a fé em Jesus Cristo pode mudar a nossa história, pode trazer salvação. Quando ela toca, ela é curada. Quando ela confessa, ela é salva. Porque é necessário confessar Jesus como nosso único, suficiente Salvador. E ela fez isso publicamente, a despeito do que poderia acontecer com ela. Às vezes, irmãos, eu, por exemplo, quando eu aceitei a Jesus, eu sou de uma família extremamente católica, amigos católicos, era da renovação carismática, e uma preocupação no início que eu tive, eu não serei aceita.
Mas eu falei, vale a pena. Vale a pena eu servir a esse Deus. Então, irmãos, às vezes, dentro da tua própria casa, pode ter alguém que vai contra a sua fé. Pode ser que não seja tão fácil você aceitar esse Jesus publicamente. Mas vale a pena, porque somente Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo para Jairo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Más notícias não assusta Jesus, não atrapalha Jesus. Não pode que muita gente fala assim: seu casamento já acabou, seu ministério já era. Não tem mais jeito para você, não incomodes o mestre. Mas para ele não existe notícia ruim que vai fazer atrapalhar o seu milagre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Crê somente. Está difícil? Parece que não tem mais jeito? Parece que já morreu? Crê somente, crê somente, e Ele vai fazer na sua vida. Então, irmãos, aqui nós aprendemos com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue, a ter atitude de fé, a chamar a atenção de Jesus. Temos outros exemplos de pessoas na Bíblia que chamaram a atenção de Jesus. Você pode lembrar de algum? O cego de Jericó. Quem mais? Irmãos, o cego dizia o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego era outra classe de pessoa marginalizada, que vivia lá separado. Ele gritava e dizia: tem misericórdia de mim. E a multidão falava o quê? Cala a boca, cala a boca. Mas ele falou assim: não vou calar, é a minha chance. E ele chamou a atenção de Jesus. Tem uma outra mulher, também anônima. Quem? A mulher Ciro Fenícia chamou a atenção de Jesus porque ela foi perseverante. Ela foi humilde e a fé dela foi elogiada. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Né? E ele vai e elogia. Ele fala para ela: é certo eu pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos? Chamou ela de cachorra. Falou que ela não merecia. Às vezes, irmãos, Deus te testa para ver se aquilo que você tem pedido é aquilo que realmente você quer. Porque, irmãos, quando a gente quer verdadeiramente, a gente não desiste. A gente continua. E ela não se importou. Ela disse: eu sou cachorrinha? Então tá, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Não importa, eu sou cachorrinho mesmo. Mas eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Então, Jesus nunca faz nada para ver você desanimar, para ver você desistir. Não. Ele faz com o objetivo de fazer você crescer, de te preparar para receber algo grande. Então, Ele está o tempo todo testando a tua fé. Amém? Vamos aqui, então. Aqui nós falamos sobre a condição humana. Já falamos tudo aqui, que ela era cerimonialmente impura. Os efeitos da fé. Irmãos, existe basicamente 3 tipos de fé. A fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural, que é a que se trata aqui dessa revista, dessa lição. Essa fé natural, por exemplo, a fé natural é que, por exemplo, o pastor Breno me chama para almoçar na casa dele. Eu tenho fé e acredito que lá vai ter comida, senão ele não ia me chamar.
Eu trabalho o mês todo porque eu tenho fé que no final do mês eu vou receber o meu salário. Eu tenho fé que o ônibus que eu pego de manhã vai me levar ao meu destino, que é o trabalho. Então, é uma fé natural. Eu acredito que isso pode acontecer, por isso que eu faço as coisas. A fé salvadora é aquela fé que eu e você tivemos para crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós entregamos a nossa vida a Ele. E nós cremos que nós somos salvos, né? E a fé sobrenatural é a fé que trata esta lição. É a fé que excede todo entendimento. É a fé que nos move a crer, mesmo que tudo vai contra. Mesmo que pareça que é o fim, eu creio. E essa fé é dom de Deus. É dada pelo Espírito Santo. E sem fé não tem como você viver milagres. Para viver milagres você tem que crer. Você tem que ter fé. E às vezes a nossa fé parece que está pouca. Tem dia que nós estamos com fé assim, canela de fogo, e tem outros que a fé está pouca. Aí você faz igual os discípulos. Ora sim. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Porque a fé é elemento essencial para a vida cristã. Para vivermos em momentos de adversidade. Amém? Glória a Deus. Os efeitos da fé. Ela venceu os preconceitos, porque ela teve fé, ela ouviu falar de Jesus, ela venceu o medo. Ela era mulher, ela era impura, marginalizada, mas ela não deixou que os preconceitos da época, que a discriminação afastasse ela de Jesus. Ela tomou a decisão de ir até ele. E o que eu vejo na Bíblia, você que lê a Bíblia deve ver também, que os milagres acontecem, não é para quem está deitado numa rede tomando água de coco. Não, os milagres acontecem, não porque você merece, é pela graça de Deus, mas você precisa crer. Você precisa ir a despeito de todas as adversidades e crer, e ir atrás, e buscar seu sonho. Então, milagre acontece na vida daqueles que creem. Toda vez que você ouve Jesus falar, a tua fé te salvou, foi pela tua fé. Então, o tempo todo, a fé está totalmente atrelada a milagres. Amém? Aí ela venceu a multidão. Ela estava fraca, ela estava ali debilitada, mas ela não deixou que essa situação parasse ela. Aí um toque especial. Irmãos, Jesus, ele tocou nela. E Jesus, se alguém tocasse nela, aconteceria o quê? Ficava impuro, não é? Nós vemos outro caso que Jesus tocou numa pessoa que era impura. Quem lembra? O leproso. E diz que esse leproso estava coberto de lepra. Então não era algo que tinha uma lepra aqui ou acolá, igual Naamã, né? Estava por baixo da farda dele, não dava para ver, mas todo mundo via que aquele leproso, ele estava coberto de lepra. Além da discriminação, dele estar cerimonialmente impuro, ele ainda tinha uma doença contagiosa. Super contagiosa, que quem tocasse nele seria contaminado. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa quão sujo você esteja, quanto pecado você esteja, quão imundo, você não pode sujar a Jesus. É Ele que te purifica. Aonde tem sujeira, Jesus traz a limpeza. Aonde tem doença, Jesus traz a cura. Você não pode contaminar Ele, é Ele que te traz a cura. Então nesse momento toque em Jesus pela fé, e Ele vai trazer a cura para a sua vida.
Aonde tem morte, Ele traz vida. Basta que você creia e toque pela fé. E Jesus está aqui, Jesus está aí onde você está. E Ele quer ser tocado por você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. E se você tem pouca fé, peça: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero viver além da superfície, eu quero sair do raso, eu quero ir pelas profundezas da fé. Eu quero ter experiência com o Senhor. E Ele terá prazer de te dar essa experiência. Irmãos, aqui fala do toque. Eu quero falar rapidamente sobre a importância do toque. Nós já falamos do toque de Jesus, que traz cura, que traz libertação, que traz vida, que traz salvação. Mas nós estamos vivendo momentos que não podemos nos tocar, né? Esses dias que o Zé Luiz, eu não podia abraçar ele. E eu senti uma falta tremenda, porque lá em casa a gente é igual gato. A gente não pode chegar um perto do outro que já quer se abraçar, se tocar. Quando a gente se toca, irmãos, é liberado um hormônio que chama ocitocina. Esse é o hormônio do bem-estar, da felicidade, da alegria. Quando você se toca, você sente paz. Você sente um relaxamento. Dizem, até a medicina diz que a pressão arterial, ela se estabiliza. Deve ser por isso que a minha pressão estava alta, né, irmão? Porque nós não estávamos abraçando. Que os níveis de glicose se estabilizam, os batimentos cardíacos. Então é importante se tocar. Mesmo que nós não podemos abraçar todo mundo aqui, mas abrace seu marido, abrace sua esposa, seus filhos, diga eu te amo, né? Que nesse momento agora, as famílias se achegaram mais. E isso é uma coisa boa. Tudo tem um lado bom. Outro hormônio que é liberado é a endorfina. A endorfina é chamado anestésico natural, calmante natural, que é liberado muitas vezes também quando fazemos exercícios físicos. Então, é importante o toque. Aí eu penso na mulher do fluxo de sangue, 12 anos sem ser tocada. Naquele leproso, que ninguém nem chegava perto. Porque leproso, ele tinha que vestir uma roupa cheia de campainha, e quando ele chegasse na cidade, ele tinha que gritar: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dele. Mas Jesus vai lá e toca, porque Jesus não cura apenas o seu físico. Ele cura a sua alma, Ele cura a sua emoção. Essa mulher, nesse momento que Jesus a toca, ela é curada na alma, ela é curada. Então, irmãos, aí está a importância do toque. Aí, no 3, desfrutando os benefícios da fé e experimentar o poder de Deus. Somente vai experimentar o poder de Deus, vai viver uma vida de milagres, aquele que tiver fé, aquele que crê. Primeiro vai acontecer aqui na sua mente. É de joelhos que você vai vencer essa batalha aí que você acha que está difícil, que não dá certo. Você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Aí no 3.2, o reconhecimento público da fé. Você acha que a hora que Jesus falou assim, você pensou assim: ele poderia ter ficado quieto, né? Porque aí todo mundo vai saber, a multidão vai saber que ela tocou. Mas quando ele faz isso, ele cura ela de uma forma social, porque socialmente ela era rejeitada. E quando ele mostra, é como se ele colocasse um holofote nela. E ela que não era ninguém, ela era rejeitada. Agora ele diz filha. É a única mulher que ele chama de filha. E quando ele diz isso, ele está reconhecendo: agora você é da minha família.
Agora você é salva, você está curada. Porque as pessoas da época, a maioria ali sabia a vida que ela tinha, que era um lugar pequeno e ela vivia excluída. Nesse momento ele resgata a identidade, a dignidade dela. E é isso que Jesus faz na nossa vida. No 3.3, certeza de salvação e paz. Ela teve a sua autoestima melhorada. Ela sentiu que ela era alguém. Agora ela é filha. Agora ela é salva. Então Jesus mudou. Quando ela toca, ela é curada. Quando ela confessa, ela é salva. Quando Jesus publicamente ele expõe ela, não para agredi-la, não. Jesus expõe ela para mostrar. A vida dela mudou agora. Agora, eis que eu faço novo todas as coisas, né? Então, irmãos, vamos ficar de pé e fazer uma oração para que Jesus venha trazer cura nas nossas vidas, para que Jesus venha trazer salvação na nossa vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pelo dom da fé. Nós cremos, Senhor, que Tu podes todas as coisas, que a despeito das adversidades, milagres acontecem todos os dias. Eu declaro em nome de Jesus, cura, transformação, vida de milagres, vida de vitória. Seja, Senhor, com cada membro dessa igreja. Traz cura para aquele que está enfermo. Traz libertação, ó Pai, para aquele que está oprimido. Traz salvação, meu Deus. Abre uma porta de emprego. Seja com cada um. Eu te peço, Jesus, nós queremos te tocar, porque nós sabemos que se te tocarmos, nós seremos sarados, nós seremos curados. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso e fazes grandes coisas. E nós reconhecemos, Jesus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Obrigada, Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe todas as famílias do AD América 2.